Bom dia, amores! Então vamos começar hoje a nossa live das 10 e é com muita alegria que eu começo hoje falando sobre o tema O Poder da Sua História, tá? Eu vou acompanhando vocês aqui pelo meu celular, porque a câmera tá virada, né? Então eu vou acompanhando vocês aqui. Deixa eu só entrar. Ok. Então sejam... Deixa eu só tirar o volume. Então sejam bem-vindos à live de hoje. E hoje o tema é o poder da sua história. E para começar essa live de hoje, eu vou começar te questionando. O que você pensa em relação à sua história? O que você sente quando você olha para a sua história? Você sente algo bom ou você sente algo ruim, né? Então, hoje eu começo essa live com esse questionamento. Eu quero que você respire fundo e você pense sobre essa reflexão. Você pensa, quando você olha para sua história, vem uma sensação boa, vem uma sensação ruim, né? O que você sente? Porque provavelmente você já passou por momentos de dificuldades. Bom dia, Rafa! Provavelmente você já passou por momentos de dificuldades, já teve situações, né? Como todo mundo. Provavelmente você já foi traído, você já foi roubado, você já se decepcionou, né? Isso são coisas que acabam acontecendo perante a nossa vida. E aí isso vai fazendo uma série de consequências que daqui a pouco você olha para sua história e você não sente algo bom. Deixa eu só ligar o ar aqui que eu tô com muito calor. Ok. Bom dia. Então tá. Então assim, para dar mais ênfase a esse tema, por isso que eu comecei com esses questionamentos, sabe? Porque a gente vai vivenciando o dia a dia e esquece de olhar. Esquece de olhar para nós mesmos, a gente esquece de olhar para dentro de nós, né? E assim as coisas vão acontecendo no dia a dia. Então, por isso eu te convido, né, para quem tá entrando agora, bom dia, bom dia. O questionamento é o seguinte: o que você pensa, o que você sente sobre a sua história? Quando você olha para a sua história, vem uma sensação boa ou uma sensação ruim, né? E entenda uma coisa, quando eu questiono o que você pensa, a gente está trabalhando o nosso lado racional. Porém, quando eu questiono o que você sente sobre a sua história, a gente está trabalhando as suas emoções, né? E aí é aquele momento que a gente tem que fechar os olhos, sentir mesmo o coração para ver o que está sentindo. Entende? Percebe como são coisas diferentes? O nosso racional vai nos dar uma resposta, o nosso emocional vai nos dar outra. De repente, no meu racional tá tudo ok, só penso coisas boas, Desirê, tá tudo resolvido. Mas o teu emocional vai te mostrar. Então, de repente, não tá tudo bem na tua história. De repente, você tem uma mágoa lá do passado e você nem se deu conta. O seu pensamento, o seu racional mascara, mas o emocional responde. Então, como você vai saber sobre isso? Silenciando, sentindo com o coração. Então, e normalmente, o corpo também dá sinais, né? Como assim? Por exemplo, no peito dá aquele aperto, sabe? Aquele desconforto, aquela coisa que eu nem sei explicar o que é, mas eu tô sentindo, sabe? Então, tudo isso vai fazendo parte, né, do nosso ser como um todo. Então, a nossa história tem total influência em como nós somos, né? A nossa história faz parte de quem a gente é. Por isso também, vocês vão vendo que durante a live eu vou dando várias respostas, né, sobre o poder da sua história. Então, já adiantando para quem tá aqui, gente, no final vai ter download também, tá? Vocês vão receber afirmações. Para quem tá aqui na live é diferente, tem lá no feed também, mas para quem tá aqui a gente vai criando essa egrégora, né? E vocês recebem instantaneamente, na hora, eu testemunho vocês recebendo. E outra coisa que eu queria falar é que no final também eu vou responder algumas perguntas que eu deixei lá na caixinha dos stories. E então no final também eu vou responder umas perguntas bem legais que surgiram. Então, gente, sobre o tema de hoje, né? Eu trouxe essa questão do poder da sua história. Por quê? Porque a história da gente faz parte de quem nós somos, né? Não tem como ser diferente. E às vezes, né, inclusive eu estava ouvindo agora com a minha professora, ela falou uma coisa muito interessante, que foi o seguinte: a nossa história, às vezes a gente está tão embaralhado, né, com o nosso sistema familiar que a gente não sabe mais nem quem a gente é. Não sei se já aconteceu isso com você, mas comigo já aconteceu. Durante um período da minha vida, eu estava muito no piloto automático, né, eu era mais nova, e eu não me dava conta que eu não estava vivenciando a minha história.
Eu tava repetindo padrões, da minha família, eu tava um pouco, eu posso dizer até que alienada, sabe? Porque eu não tava sendo eu em essência. Então eu não tava totalmente no presente, eu não tava sendo eu. Aquela história que eu tava vivenciando não era minha. E eu não tava feliz. Eu não tenho problema nenhum de dizer isso, eu não estava feliz. E olha que legal é a gente poder admitir que a gente não estava feliz ou que a gente não está feliz com algo, né? Porque quando eu olho para isso deste lugar, eu consigo trazer a cura. Eu consigo colocar a luz, né? Eu falo a seguinte frase: coloque luz na sua própria sombra. Por quê? Porque enquanto você não coloca luz na sua sombra, você está vivenciando uma ilusão. Você está literalmente nas trevas, né? E a gente precisa colocar luz na nossa própria sombra. Porque nós somos luz e sombra. Não é todo mundo que é bonzinho, não é todo mundo que é ruim. A gente tem uma mistura de luz e sombra dentro de nós. E eu falo muito, coloque luz nas suas sombras. O que é isso? Coloque luz nas suas dificuldades. Então, quando você olha para a sua história, eu vou te convidar na live de hoje a colocar luz na sua própria história, para que você consiga, assim, fazer as transformações que você deseja. E aí, gente, também nessa live de hoje nós vamos falar sobre a importância das raízes, né? O que são as nossas raízes? As nossas raízes é literalmente a nossa história. E quando que a nossa história começa? Pelo menos nessa existência, né? Quando começa? Alguém sabe? Alguém pode me dizer que quando começa a nossa história? Vou ver se alguém me responde. Vamos ver se vocês estão ligados. Quando começa a nossa história? Tá com delay aqui, eu tô acompanhando vocês, mas tá com delay. Eu vou seguir, gente, porque daí vocês vão falando, tá? Então, assim, gente, quando começa a nossa história? A nossa história, ela começa, pelo menos nessa existência, através de duas pessoas. Uma pessoa se chama pai e a outra pessoa se chama mãe. Então, através da união dessas duas pessoas, através de um ato de amor, a gente é concebido. Então, é assim que começa a nossa história, né? No útero, aqui, tô recebendo com delay, mas tá indo. No útero, muito bem, parabéns. Então, começa, na verdade, com o pai e com a mãe, e sim, né, na nossa concepção, que é no útero. E através de toda a emoção que vem do pai e da mãe, a gente é parte disso. Ou seja, metade de nós é mamãe, metade de nós é papai. Ali começa a nossa história. Então, ali começa o nosso poder, entende? Então, as raízes da nossa história está com o nosso pai e a nossa mãe, na nossa origem, né? Então, por isso a importância, eu falo muito sobre a educação sistêmica, né? Eu estudei e fiz muito sobre isso, todo o meu trabalho, eu sempre trago dentro das terapias a visão sistêmica. Então, somos papai, somos mamãe, né? Então, a gente tem muita coisa da nossa mãe, muita coisa do nosso pai, né? De toda a nossa linhagem genética. Então, as nossas raízes estão no nosso sistema familiar, entende? Quando a gente olha para isso, a gente entende o poder da nossa história. O poder da nossa história que tem toda a ancestralidade atrás de nós, né? Porque depois da mãe tem a avó, né? Bisavó, do pai, também assim por diante. Então, são dois sistemas familiares, né, que estão por trás de nós, e aqui somos nós representados, né? E a questão do poder da sua história vem que, às vezes, inconscientemente, você está repetindo padrões do seu sistema e não percebe. Daqui a pouco você está experimentando uma história que não é sua. Por exemplo, né? Aquela coisa assim de estar repetindo padrões familiares, entende? Por exemplo, deixa eu ser mais específica. Por exemplo, as mulheres da família, ninguém casou, né? Todas se divorciaram. Aí você olha pra trás, tem esse padrão. Foi vovó, mamãe, e daqui a pouco você tá se divorciando, entende? É um padrão que vai se repetindo. Por quê? Porque ninguém teve consciência, porque ninguém se trabalhou e todo aquele sistema de crença está instalado em você e você não se dá conta. Então, o convite hoje é para que a gente olhe para a nossa história de um bom lugar, né? De um lugar onde a gente possa fazer as ressignificações necessárias. Por quê? Porque nós temos livre-arbítrio. Eu não preciso, se na história da minha família teve separações, repetir isso.
Percebe? Se no caso da minha família paterna, se eu olho pra lá e teve falências, eu não preciso repetir essa história. Eu posso olhar de um bom lugar, sem julgamento, e assim, em honra a eles, construir a minha própria história, né? Então, hoje, essa live vai trazendo muitas respostas pra vocês, né? Porque eu tenho aqui um script, mas eu vou canalizando, eu vou sentindo o que é pra falar e vou falando. Então, eu acredito que vai pegando vários pontos, assim, pra vocês hoje. Então, espero que faça bastante sentido e quem quiser também fazer alguma pergunta, vai perguntando, tá? Então, assim, gente, como encontrar poder na sua história, né? Então, primeiramente, a gente tem que olhar para os nossos ancestrais, ver o quanto amor tem lá, o quanto a força tem lá dentro, né? Quanta superação, olhar para isso de um bom lugar. E hoje também eu escutei minha professora Miriam falando assim, às vezes a gente fica com tanto medo de repetir as histórias que a gente não tá vivenciando a nossa história. E aí isso tem a ver com o exemplo que eu tava dando para vocês, né? Então, o poder, o verdadeiro poder está em estado de presença, como na live de ontem. A gente entender que a gente tem livre-arbítrio, que quando eu estou presente, eu consigo construir a minha própria história, entende? Então, eu também fiz um passo a passo para trazer para vocês de como encontrar poder na sua própria história e vou listando aqui para que vocês também possam anotar, certo? Então, o primeiro passo, gente, né, para ser, além de tudo isso que eu já falei, é importante que você faça uma coisa em relação à sua história. Vou até escrever grande, porque isso foi muito forte na educação sistêmica, quando eu aprendi sobre isso. Aceite a sua história. Aceite, porque a gente não tem como mudar a nossa história. Eu não tenho como ir lá no passado e apagar os erros que eu cometi. Eu não tenho como apagar os erros da minha família. Não tem como. O que a gente pode fazer é aceitar. Mas entenda, aceitar não é no sentido de baixar a cabeça, se vitimizar e ai, pobre de mim. Não é isso. É aceitar no sentido de respeito, tá? Aceite. Vou escrever menorzinho para caber aqui. Respeite, tá? Respeite a sua história do jeito que é. E entenda uma coisa, tá tudo bem com a sua história. Inclusive tem um exercício sistêmico maravilhoso em relação a isso. E eu gostaria que vocês agora, que vocês fechassem os olhos, tá? Quem tá aqui comigo na live, quem tá literalmente assim, querendo olhar pra isso de um outro lugar, que tá querendo receber uma cura, que tá querendo ressignificar isso aqui junto comigo, com as mulheres que estão aqui, que estou muito feliz com a presença de vocês, eu vou convidar para vocês fecharem os olhos, tá? Fecha os olhos, se conecta com o seu coração, faz uma respiração bem funda, tá? Vocês vão vendo que eu vou ir criando as coisas aqui. Eu senti, não tava no script, mas eu senti de fazer isso agora, então provavelmente é porque alguém tá precisando disso, né? E quando a gente faz juntas, tem uma energia muito mais forte, porque a gente tá conectadas, tá? Então fechem os olhos agora, eu vou pedir para vocês botarem a mão no coração. E eu vou baixar um downloadzinho aqui que eu senti de baixar. Amores, mulheres que estão me ouvindo, vocês permitem receber o seguinte download. Eu sei qual é a sensação de aceitar a minha história. Se vocês aceitam, apenas digam sim dentro de vocês. Ok, muito bem. Então agora, amores, vocês sabem qual é a sensação de aceitar a história de vocês, né? E olha que lindo, quanto poder tem da gente conseguir aceitar a nossa história, a gente compreender que tá tudo certo do jeito que foi, que as dificuldades nos fizeram ser quem a gente é, né? Bom dia, Luísa, tudo bem? Então, assim, a nossa história, ela tem muita grandeza, né? E eu sempre digo, isso era uma coisa que tinha que ser aprendida lá na escola, né? Nós, criancinhas, a gente deveria aprender sobre isso. A nossa história, ela tem muito poder, ela faz parte de quem nós somos, né? Então, por isso, esse primeiro passo é aceitar, né? Por quê, gente? Porque às vezes a gente cresce e a gente fica se autopunindo, né? Seja por, e alguém na minha família fez isso, aí eu sinto vergonha, ou eu mesma errei, né?
Ontem eu falei muito sobre erro. Nós somos seres humanos, a gente erra. Daqui a pouco eu cometi erros, eu tenho vergonha do meu próprio erro. Daí o que acontece? Eu estou negando a minha história, né? Me vem aquela sensação de culpa, de mágoa, de ressentimentos, de raiva, né? E aí vai gerando também uma vergonha, entende? Então, assim, primeiro passo, aceite a sua história. Tá tudo certo do jeito que é. Quando você aceita a sua história, perante as dificuldades e acertos, você consegue estar mais inteira, você consegue estar num estado de presença, tá? E o segundo passo, muito importante, vou diminuir a letra, senão não vai caber. O segundo passo é sair da vitimização, certo? O que é sair da vitimização? É a gente parar com aquela história de ficar nos autopunindo, né? Ou de ficar sentindo mágoa, ressentimento pelo que os outros fizeram com você, né? É ficar pensando, ai, porque a minha mãe me traiu, ai, porque meu pai me abandonou, ai, porque o meu pai fez isso, ai, porque a minha amiga me roubou, ai, porque o meu namorado, ele fez isso comigo, sabe? Então, esse padrão que a gente às vezes cria na nossa vida, a gente fica numa posição de vítima. E a vítima, ela não tem poder, entende? A vítima, ela é vítima. E aí, eu quero trazer pra você que o segundo passo é sair desse padrão mental de ser a vítima da sua história. Coitadinho de mim, pobre de mim, sabe? Porque quando você faz isso, você está se auto-punindo, né? Aí lembra que ontem na live eu também falei sobre isso, que isso baixa a energia, isso te deixa insegura, né? E quando você faz isso, você tá dando poder pros outros, percebe? A vítima tá dando poder pra quem? Ela tá dando poder pro agressor, entende? Quer dizer, opa, se eu sou a vítima, eu não sou a heroína da minha história. Porque não tem lugar pra ser dois papéis. Ou eu sou vítima, ou eu sou a heroína. E aí, qual papel você quer ser? Percebe? Então, bom dia, Pan, tudo bem? Então, assim, gente, o terceiro passo, né, pra você conseguir ter poder da sua história também, já dei uma introduzida ontem pra vocês. Deixa eu só tentar resumir aqui, senão vai ficar muito grande. E aí, Desirê, o que eu faço? Deixa eu tapar aqui pra vocês não olhar. O que eu faço quando eu sinto muita dor, né? Eu entendo isso que tu tá me dizendo, meu mental diz ok, mas a minha emoção diz que não. O que eu faço se eu me sinto realmente magoada, se eu tô ferida pelo que fizeram comigo, ou pelo que eu mesma fiz, né? Eu tenho vergonha dos meus erros. O que eu faço? E aí, passo número 3. Aprendizado. É você entender que existe um aprendizado. Lembra que ontem também eu ensinei, você vai olhar para essa situação e vai dizer, ok, qual é o aprendizado que eu tenho com isso, tá? Você vai fazer esse questionamento. Então, por exemplo, alguém te roubou. Você vai olhar para isso e vai pensar, ok, o que eu precisava aprender? De repente, você precisava aprender a ser mais esperta. Talvez você tinha que aprender a ser menos inocente. Talvez você tinha que aprender a exercer sua inteligência, sabe? Talvez você tivesse que aprender a exercer mais amor por você mesmo, mais autocuidado em cuidar das suas coisas, percebe? Então é nesse sentido, você vai olhar para a situação e se questionar o que eu precisava aprender com isso. E isso tudo, esse exercício vai trazendo uma maior compreensão para você conseguir aceitar a sua história, sair do padrão de vitimização e, consequentemente, dar poder para quem você é. Tá? Porque quando eu olho pra minha história de um bom lugar, eu consigo me empoderar como mulher, como pessoa, né? Falo como mulher porque eu acho que só tem mulher aqui mesmo. Então, assim, amores, é nesse sentido, tá? E o quarto passo, que é bem importante também, você vai fazer o seguinte. Opa! Tem uma erradinha aqui, mas não tem problema. O que você vai fazer no quarto passo?
você vai transformar a sua dor em... Você vai transformar a sua dor em superação. Como assim, né? Adianta só se questionar e aprender, ok, eu precisava, sei lá, ser mais forte. Ok, e agora o que eu faço com isso? A gente tem que colocar em ação. Então, você vai olhar para essa dor, vai começar, através do seu mental, a compreender, trazer clareza, trazer consciência sobre isso. E aí, quando você, através do seu mental, você vai começar a internalizar, entende? Você vai começar a compreender, ok, e essa dor ela vai começar a ser transformada em superação. Então você vai para a ação, é onde você vai dizer, ok, sei lá, me traíram, beleza, então eu precisava aprender o quê? Precisava aprender a me amar em primeiro lugar, a olhar para o meu relacionamento, eu precisava desenvolver amor próprio, a estar mais presente dentro desse relacionamento, porque se fui traída é porque abri espaço, entende? Então você vai olhar deste lugar e aí vai começar a transformar a sua dor em superação, no sentido de o que eu vou fazer a partir de agora, né? Vou olhar para essa dor, vou entender e vou ter um padrão diferente. Se o meu aprendizado era ser forte, como eu vou exercer essa força na minha vida diária? Se o meu aprendizado era me amar, me colocar em primeiro lugar ao invés dos outros, então o que eu vou fazer? Vou começar a ter atitudes que favoreçam esse auto-amor, entende? Tá fazendo sentido isso para vocês, amores? Preciso que vocês me deem um joinha, um ok, um sim, para eu saber se tá tudo certo, para eu conseguir seguir. E quem tiver perguntas pode ir colocando ali, tá? Quem quiser compartilhar a live também pode compartilhar, tá? Então só me digam aí se tá fazendo sentido, se tá tudo ok. E qualquer dúvida também podem fazer. Sim, a Pam botou, ok. Beleza. Eu quis trazer para vocês, assim, esses conhecimentos de uma forma bem didática. Sim, a Vanessa botou, a Rafa botou sim, Cleise sim, ok. Então, beleza, amores, vou continuar, tá? Então, assim, para quem tá chegando agora, só um leve recap. O poder da sua história, esse passo a passo, ele é importante para você começar a aceitar, né? E eu quero dizer para vocês, assim, que é muito legal, muito maravilhoso quando a gente entende esse passo a passo, quando a gente começa a botar em ação, né? E aí por isso que eu gosto de fazer essa mistura, né, que eu digo para vocês, entre o conhecimento e a terapia. Porque só fazer a terapia e não ter clareza não adianta. Quer dizer, não é que não adianta, óbvio que adianta uma porcentagem, né? Mas não inteiro. Por quê? Porque a gente precisa compreender os nossos erros, fazer as mudanças necessárias para ter umas ações corretas, né? Ações que nos levam ao objetivo que a gente quer. E aí a combinação é perfeita. Por quê? Porque a energia, a terapia, eleva o teu ser, ela trabalha os 4 níveis, né? Pelo menos as que eu trabalho nível espiritual, mental, emocional e físico. E aí eu gosto de trazer muito a questão da ação para que a pessoa consiga colocar no seu dia a dia. Porque teve uma época que eu já fiz terapia também, energética, mas eu entendi, e agora, como é que eu faço? Entende? Foi lá, teve uma sessão linda, maravilhosa com os terapeutas, e agora? Se eu não compreender como eu vou lidar no meu dia a dia, eu não consigo ter um total aproveitamento, entende? Então é por isso dessa forma. E aqui eu quero trazer para vocês, né, todos os dias essas lives para que vocês possam já ir fazendo essas mudanças na vida de vocês. A gente vai fazer meditação, a gente vai fazer os downloads que eu trago todos os dias, né? Então, assim, a gente vai se curando juntas, a gente vai criando esse clube de mulheres, né? Essa comunidade. E isso faz muito parte do meu ser, assim, eu gosto muito de ensinar, de criar essa energia de massa, né? Como eu expliquei no início da live, quando a gente faz isso juntas, a gente tem muito mais força. Porque eu atendendo individualmente é uma energia, né? É eu e a pessoa específica. Mas aqui em massa, a gente está todas juntas, né? Por isso que eu falei, eu vou dando aula, mas daqui a pouco vai me vindo outras coisas, porque provavelmente está no campo. Que campo? Campo de energia, né? De repente alguém precisava que eu falasse tal coisa e eu sou inspirada a falar, entende? Porque quando eu dou aula, eu me coloco disponível, entende? Que nem eu expliquei, saí do script agora há pouco.
porque eu senti que precisava baixar uma sensação de aceitação para as pessoas. Então, quem chegou depois pode olhar, vai ficar gravado, e aí tem um downloadzinho de aceitação, né? Para quem tem dificuldade de aceitar a sua história. Então, vamos lá, né? Continuando, tem mais um passo, que é o quinto passo e último que eu botei, tá? Que o último passo é você... Deixa eu resumir também, né? Deixa eu lembrar que tá... O último passo é para você exercer a sua liberdade, ou seja a protagonista. Seja a protagonista da sua própria história. Como assim, né? É aquilo que eu tava explicando sobre, fizeram isso comigo, eu errei, a minha família, Desirê, eu sou assim porque a minha mãe, Desirê, eu sou assim porque o meu pai, e aí eu não aprendi, entende? É nesse sentido que eu tô falando. Ok, tá tudo certo, o seu passado foi do jeito que foi. O que você pode fazer é ser a protagonista da sua própria história. Entende? E aí vem todo esse passo a passo para você conseguir fazer isso. É você entender que você tem livre-arbítrio e que você pode construir a sua história, né? E aí, por isso, também eu trago muito, muito, muito forte a questão do conhecimento sistêmico, que é você olhar para os seus ancestrais e entender que ali está a verdadeira força e que ali está o verdadeiro amor, né? Porque quando eu olho para trás, para os meus ancestrais, estou julgando, né? Ontem expliquei, quando eu aponto o dedinho, o que acontece? Olha quantos dedos estão apontando de volta para mim. Quando eu estou dizendo, porque a minha mãe fez errado, minha mãe, não sei o quê. O que está acontecendo? Eu estou julgando a minha mãe. Como assim eu posso julgar a minha mãe? Minha mãe veio primeiro que eu. Ela tem um lugar de respeito, né? E aí, inclusive, essa é uma das leis do amor, que em outra live eu vou trazer pra vocês essas leis, tá? Mas quando eu faço isso, eu tô apontando o dedo pra minha mãe, pra minha tia, pra minha avó, e tô dizendo que eu sou melhor do que eles. Ou para um amigo, estou apontando o dedo para um amigo, né? Julgando o comportamento dele. Olha quantos dedos apontam de volta para mim. Se eu estou julgando é porque eu tenho julgamento dentro de mim. Se eu estou criticando é porque eu tenho crítica dentro de mim, né? E é claro que todos nós temos, né? Porque somos seres humanos, mas a diferença é o nível que a gente tem. Eu já fui extremamente crítica. Extremamente. E aí o que acontecia? Eu tinha crítica dentro de mim. Ou seja, eu era exigente demais com o meu trabalho, né? Ainda mais sendo professora, eu era extremamente exigente. Tudo tinha que estar perfeito, entende? Então o que eu estava fazendo? Eu criticava os outros. Eu era mestre, campeã em criticar. Só que aí o que acontece? Eu tenho crítica dentro de mim, eu começo a me travar, entende? E aí a gente precisa ir se curando, ir transmutando, ir parando, né? Porque isso é uma forma de autopunição. E quem nunca, né, amores? Quem nunca se criticou como mulher, né? Quer ver uma coisa, ó? Quem aí nunca criticou o seu corpo? Quem nunca criticou o corpo? Diga eu. Ninguém vai responder, né? Obviamente. Então eu vou fazer o contrário. Quem já criticou o seu corpo? Pode botar a mãozinha, pode dar um ok, pode dizer eu. Quem já criticou o seu corpo? Qual mulher que nunca criticou? Vamos ver. Quem já criticou o seu corpo? Olha eu aqui esperando com o delay do celular. Ó, vou entender que isso é um sim, hein, Rafa? Então, assim, quando a gente faz isso é porque tá dentro de nós, né? E a gente precisa compreender que a gente é livre para construir a nossa história, né? Que a gente consegue ser a protagonista. E quando a gente faz isso, é colocar a luz. A Vanessa disse que sim, a Rafa disse todo mundo, né? Exatamente. Então, assim, amores, o que acontece? A Pamela disse que sim. O que acontece? A gente precisa colocar luz na nossa própria sombra, né? Por isso que eu digo, tá, Desirê, eu já me critiquei, mas eu não quero mais, né? Por que a gente precisa parar de se criticar? Porque isso vai contra o auto-amor, né? Eu falo tanto sobre a questão da gente sintonizar a nossa frequência com a energia do amor,
Por quê? Porque na frequência do amor é que a gente consegue ser tudo aquilo que a gente nasceu para ser, é que a gente consegue ser a nossa própria essência. E a gente não é o nosso corpo físico, a gente não é as identidades que a gente cria, a gente não é a nossa profissão, a gente não é nada disso. A gente é luz, a gente é energia, a gente é essência, né? Tudo o resto são rótulos, entende? Tudo o resto são identidades que a gente vai criando. E aí quando a gente tá lá se criticando, se punindo, olhando pra nossa história com vergonha, cheia de identidade, cheia de crença, tudo isso são rótulos, né? E aí na nossa energia pura luz é como se tivesse assim, ó. Então imagina aqui, eu vou baixar um pouquinho. Hoje nem troquei muito de caneta, vocês viram? Me empolguei aqui, não troquei. Então imagina aqui, ó. Aqui tá você, tá? Tá ruim de desenhar aqui embaixo, mas vamos lá. Aqui tá você. Aí imagina, você começa a pensar, ai, meu corpo é feio. Aí você vai fazendo na sua aura. Ai, não gosto do meu corpo. Ai, a minha mãe. Ai, o meu pai. Ai, meu pai é um chato de galoche, não aguento. Ai, eu tenho vergonha de quando o meu pai fez isso. Eu tenho vergonha de ter traído. Eu tenho vergonha de ter roubado. Eu tenho vergonha de ter feito aquela situação com a minha amiga. Eu tenho uma mágoa de quando eu nasci, minha mãe, ela não pôde estar comigo, ela me abandonou. Ai, o meu pai, quando eu nasci, ele não estava lá junto com a minha mãe. Aí vai criando. O que é que acontece? Rótulos. Rótulos, 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 né? E a sua energia vai ficando cheia de máscaras, cheia de identidade. Ou seja, cadê você? Cadê você daqui? Entende? E aí o que a gente precisa fazer? Como que eu curo tudo isso? Como que eu curo tudo isso que eu mesma fiz, que eu mesma me feri, que eu mesma permiti que os outros fizessem comigo? Vou colocar luz. Luz na minha sombra. Como assim luz, Desirê? Luz. Eu vou começar a pensar diferente, vou começar a conectar com o meu eu, vou começar a silenciar, vou começar a buscar conhecimento para eu aprender como eu faço diferente, vou começar a exercer meditação. Ok, não sei meditar, vou aprender com quem faço, vou estar na live todo dia aprendendo, fazendo exercícios e vou me curando. E aí tudo isso aqui começa a sair de você e o que vai sobrar é você. Você em pura luz, em puro amor, né? Você se descobrindo como mulher, você se conectando com a sua essência, você tendo orgulho dos seus pais. Vou fazer aqui 2 bonequinhos como se fosse pai e mãe. Você recebendo o que tem de amor do seu pai, o que tem de amor com a sua mãe, livre de julgamentos, livre de crítica. Você vai sendo orgulho do que você está construindo, né? Daqui a pouco você, não sei se a maioria, deixa eu ver, vocês têm marido, namorado, né? Vocês vão encontrar uma pessoa, vão construir uma família. Ai, meu Deus, esse boneco não ficou legal. Vocês vão construir uma família, depois você vai ter filhos, entende? E com que energia você quer fazer tudo isso? Com que energia? Provavelmente com uma energia de amor. Então, por isso a importância de você olhar para a sua história, você entender que é na sua história que tem poder. Ok, se mamãe e papai fizeram algo que eu não concordo, eu tenho a liberdade, lembra? Eu sou protagonista da minha história. Eu posso fazer diferente. Eu honro, respeito eles, porém sigo livre para fazer a minha própria história. E aí, amores, deixa eu ver quanto tempo eu já tô, porque senão o Instagram me derruba. Tá. Eu vou responder as perguntas que eu recebi lá da caixinha, tá? Ficou claro esse passo a passo? Eu vou responder as perguntas pra vocês, tá? Então, eu até anotei as perguntas pra eu conseguir ver aqui. Uma das perguntas que eu recebi é: meu passado é péssimo e tenho vergonha dele. Como ele pode ter algum poder? Gente, achei muito boa essa pergunta. Então, gente, da mesma forma que eu expliquei, né? Se você tem vergonha do seu passado, é você fazer esse passo a passo, ó. Primeiro você aceitar que o passado não tem como mudar. O passado faz parte de quem você é. Então, respeite a sua história. Respeite tudo do jeito que foi. E tá tudo certo do jeito que é. Tudo foi perfeito do jeito que é. Se existiu um momento de dor, é porque você precisava aprender alguma coisa ali, tá? Se realmente
mesmo que alguém tenha feito algo com você, é porque você precisava experimentar aquela situação, ou seja, aquelas pessoas foram os personagens perfeitos para te ensinar, e aí você consegue olhar para isso com essa mentalidade para conseguir olhar de um outro jeito, né? Para conseguir fazer as mudanças que você falou. Ok, a Vanessa falou que ficou. Tá. E aí o segundo passo, gente, que você precisa fazer, né, respondendo aquela pergunta, é você sair desse padrão de vítima, né? Ó, olha o que ela diz. Meu passado é péssimo. Eu tenho vergonha dele. Primeiro ponto, eu quero te dar parabéns por você admitir que você tem vergonha do seu passado, entende? Porque quando eu admito, tá, eu tenho vergonha, eu não tô negando, eu tô botando luz na minha sombra. Eu tô olhando pra minha sombra ao invés de ignorar ela, né? Então, quando eu tenho coragem pra admitir, eu tenho vergonha, tá tudo certo, porque você tá acolhendo isso, você tá olhando pra isso, né? Então, como você pode fazer? Aceitando, saindo do padrão de vítima, compreendendo o aprendizado e transformando a dor em superação, né? Através das suas ações e se tornar a protagonista da sua história. E é claro que se você não consegue fazer isso sozinha, você pode pedir ajuda, né? Você pode pedir ajuda de um terapeuta, você pode entrar em cursos, em formações, ou seja, você tem o poder, né, para ser a protagonista, de poder olhar para isso de um outro lugar, tá? Pergunta número 2 que eu recebi. Por que a minha história tem a ver com as minhas raízes? Muito boa também. Porque você só está aqui hoje graças a 2 pessoas. Uma se chama pai e a outra se chama mãe, né? Graças aos seus pais, você está aqui. Então, as suas raízes está nos seus pais, está nos seus ancestrais, né? Em todos os que vieram antes de você. Então, porque a minha história tem a ver com as minhas raízes. Tá respondido. Então é isso, a tua história tem a ver com aqueles que vieram antes que você, né? Mas aí eu trago muito forte a questão de, ok, eles vieram antes, mas você tem poder, livre-arbítrio para fazer a sua história, para se tornar a protagonista dela, tá? Terceira pergunta, eu não tenho uma história muito, meu Deus, por que teria poder? Adorei essa também. Eu não tenho uma história muito, meu Deus. Aí que tá, aí eu acho que entra muito uma questão da nossa fantasia infantil, né? A gente acha que pra ter uma história precisa ser algo mirabolante. Não, tá tudo bem. Tá tudo bem do jeito que é. E aí talvez minha história não é muito, meu Deus, é na sua visão, entende? De repente tem uma coisa incrível que aconteceu ali e você não percebeu. E aí o que eu sugiro, deixa eu ver se eu consigo fazer aqui pra vocês verem. O que eu sugiro para vocês fazerem é um exercício. Eu vou virar aqui. Inclusive, quem quiser também pode fazer, tá? É o seguinte, minha história não tem muito nada demais, Desirê. Não vejo nada de positivo na minha história. Ok, então vamos dizer que aqui você nasceu. Vamos botar uma estrelinha, tá? Deixa eu trocar de cor. Você nasceu ali, certo? E aí, aqui 0 anos até hoje. Vou botar até hoje, né? Porque a idade está variada. O que você vai fazer? Você vai botar aqui coisas mais fortes, experiências mais marcantes que você vivenciou na sua vida, tá? Aquelas de dor, tá? E aqui as positivas. Então você vai fazer o quê? Uma retrospectiva da sua vida. E aí você vai colocar... Por que é importante botar os momentos de dor? Porque nós estamos aqui na live, para se curar, porque são mulheres que querem evoluir, né? Se você quer evoluir, a gente vai ter coragem suficiente para botar luz na nossa sombra. E aí, ok, de repente, na minha primeira infância, vamos botar aqui, eu fui rejeitada. Então, rejeição. Eu fui rejeitada, sei lá, pelo meu pai. Então, beleza, rejeição de pai. Você vai colocar os principais marcos. O que teve de positivo? Eu fui muito amada pela minha mãe. Muito amor. Mãe. Porque minha mãe, ela quis suprir o lugar do meu pai, então ela se doa demais. Beleza. Vou botar ali amor de mãe. E aí eu vou fazendo uma retrospectiva. Daqui a pouco eu vou me dando conta... Essa caneta tá falhando. Daqui a pouco eu vou me dando conta que eu fui crescendo e tem um monte de coisa legal que eu nem tinha
olhado pra isso. Ah, na escola eu tive boas amizades, né? Aí vou botando amizades. Percebe? Você vai colocando aqui coisas que você nem se deu conta. Ah, eu tive ótimos chefes, né? Ótimos chefes. Você vai colocando um monte de coisa que você nem tinha percebido. Então, quando você fala, eu não tive uma história, oh meu Deus. Primeiro ponto, a história não tem que ser algo mirabolante, né? Não é que nem história da fantasia infantil. Não, não é isso. É simplesmente a sua história. E pelo único fato dessa história ela ser sua, ela é importante. Ela tem um lugar, ela tem um valor. Porque é graças à sua história que você é quem você é hoje. Por isso, a importância da gente olhar para a nossa história de um bom lugar, né? E aqui eu dei um passo a passo para vocês integrarem essa história e para vocês construírem a partir daqui uma história de protagonismo, uma história onde vocês são a protagonista da sua história, onde vocês são uma mulher de amor, onde vocês são uma mulher que tem luz dentro do coraçãozinho de vocês, tá? E quando você faz tudo isso, você consegue transformar a sua família. A sua família, os de trás recebem, através das suas mudanças, as suas curas, as suas reprogramações, eles recebem essa luz, né? E os seus filhos, futuros netos, futuros bisnetos também vão estar recebendo. Ou seja, você pode ser a mulher da sua linhagem que fez diferente. A mulher que trouxe amor, que trouxe luz. Não que as outras não tivessem feito, é óbvio que elas fizeram, porém do jeito delas. Mas vocês podem ser a mulher que fez diferente de uma geração. Por exemplo, na minha família não tem mulheres empreendedoras. Então eu sou a primeira mulher empreendedora, entende? Olha que lindo isso, né? E aí eu podia olhar para trás e julgá-las. Eu não vou fazer isso. Porque, primeiro, porque eu tenho hoje o conhecimento. Mas segundo, porque elas fizeram do jeito delas e tá tudo certo do jeito que foi. E olha que lindo o quanto elas foram maternas, o quanto se doaram para a família. Tem muita força ali. E eu preciso dessa força delas, né, dessa bênção que vem delas, para eu poder empreender, para eu poder ser mãe no futuro, entende? Então é com esse olhar que a gente vai construindo isso juntas aqui. Então, amores, acho que é isso. Deixa eu ver como é que eu tô de tempo. Tá, vou baixar agora o download pra vocês. O download tá ali. Então, eu quero de novo que vocês fechem os olhos, que vocês estejam descruzadas, tá? Não pode nem estar com as pernas, tá, gente? É assim, ó, pra eu estar literalmente disponível. Então, se você tá sentado, se você tá em pé, do jeito que você tiver, só esteja disponível, tá? Daí eu vou me conectar aqui. Vocês respirem fundo. E aí esse download é muito lindo que eu preparei para hoje para vocês. Vocês que estão me assistindo, vocês permitem trazer para vocês o seguinte download, a seguinte afirmação. Reconheço o valor da minha história e empodero-me na vida. Diga sim no seu coração para receber. Ok, recebido. Então, gratidão por vocês estarem aqui, por vocês estarem aqui comigo nessa comunidade que a gente está criando juntas, né? Hoje é apenas o segundo dia consecutivo que eu tô fazendo lives. Amanhã vai ter outra live. Amanhã vai ser meu lugar na família, eu acho que era isso, não me lembro. Tem toda uma sequência. Domingo eu vou postar pra vocês a sequência que vai ter de segunda a sexta, tá? Pra vocês irem internalizando e também podem aproveitar pra vir pra cá, chamar as amigas, aquela pessoa que você pensa, poxa, acho que pode te ajudar, né? E esse primeiro momento eu tô um pouco mais na questão de despertar de consciência, com um pouquinho de atividade, mas em outras a gente vai fazer mais prática, vai ser um pouco variado, tá? Nesse primeiro momento eu sinto mais forte a necessidade de trazer um pouco de conhecimento, de clareza, né? Porque isso é importante.
Tá, amores? Então, gratidão por vocês estarem aqui comigo, gratidão pela disponibilidade do tempo de vocês, sou muito feliz, muito grata. Deixa eu pegar aqui pra ver se alguém falou alguma coisa. Aqui, as meninas agradecendo. Oi, Robertinha, tudo bem, amor? A Roberta foi minha colega na educação sistêmica. Então, assim, gratidão por vocês estarem aqui. E é isso, vou deixar salva a live, tá? Aí, amanhã, estamos aqui juntas de novo, às 10, com um tema super maravilhoso. Eu vou postar hoje no feed também, tá bom? Então, um beijo, até amanhã.